Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Hydra versus Sardinha. Aqui eu vou te ajudar a investir de uma forma inteligente e antifrágil. Eu sou o Hiller Neto e no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas maneiras de você reduzir o risco da sua carteira. Eu quero começar o vídeo trazendo as duas principais regras do Warren Buffett. Esse senhorzinho aqui que tem até um quadro que de vez em quando fica atrás de mim, tá? Que é um dos maiores investidores da atualidade, onde ele falou que a primeira regra é jamais perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça da primeira regra. E o que ele quis dizer com isso? Não é que você tem que fugir de renda variável, que você não pode ter um mês ou um ano negativo. Inclusive, ele mesmo coloca a grande parte do seu patrimônio em renda variável e pode ter certeza que ele teve momentos de queda, tá? Mas ele ressalta a importância de você amenizar as quedas, para você não correr o risco da ruína, né? Para você não ter quedas muito expressivas na carteira. Por quê? O esforço de você recuperar as quedas é muito grande. Então, quando eu falar de risco aqui nesse vídeo, entenda como volatilidade, tá? O risco da sua carteira subir ou cair, até porque geralmente é na mesma proporção, tá? Tem gente que às vezes monta uma carteira em que tem um ano aí com uma rentabilidade de 30%, e aí ele esquece que essa carteira provavelmente está bem agressiva, bem volátil, e no momento que o mercado, né, mudar o ciclo e ele tiver uma queda, provavelmente não vai ser uma queda de 1, 2%, vai ser uma queda tão expressiva quanto. E agora eu vou compartilhar minha tela para trazer várias dicas para você. Vamos começar entendendo aquelas regras do Warren Buffett, né? Então, aqui eu vou simular uma coisa que tem acontecido com as lojas americanas, por exemplo. Tá? Há uns meses atrás ela estava sendo negociada a R$ 12. E agora ela está sendo negociada a 1,5 mais ou menos. Ela teve uma queda de 91%. Ah, Willer, então é só subir 91 para eu voltar à estaca zero? Não. Tá? O investidor que passar por esse cenário, ele vai ter que ter uma recuperação de 1.042%. Tá? Quanto tempo vai levar para ter esse retorno? Não sei e também nem sei se vai ter, tá? Isso aqui que está acontecendo, pessoal, é apenas um exemplo, tá? Agora vamos supor que você tinha poucas ações das lojas americanas e a queda na sua carteira geral foi apenas de 4,17%. Né? Para você recuperar, você vai precisar de 4,35%. Então repare que é muito próximo, né? O esforço que você tem que fazer para recuperar é bem parecido com a queda, tá? Mas isso, conforme vai aumentando, a diferença também aumenta de uma forma significativa. Quer ver? Ó, eu vou descendo aqui para 10. Repara que de 16 já foi para 20 aqui embaixo, tá? Agora eu vou para 8. De 33 já foi para 50. Vou para 6. Ó, já deu o dobro agora. O esforço para você recuperar já é o dobro, tá? E isso aqui não é para você ter lucro, não. É para você voltar a ficar zerado, tá? Agora vamos para 3. 300% por uma queda de 75. Vamos para 1. Para uma queda de 91%, 1.100%, tá? Então, é isso que o Warren Buffett quis dizer. A minha carteira mesmo, pessoal, deixa eu entrar aqui no site Status Invest. Esse gráfico mostra a rentabilidade histórica da minha carteira, tá? Eu comecei lá em dezembro de 2019. Inclusive, eu compartilho toda a evolução dela, os meus aportes, minha estratégia na minha playlist Uma Hidra no Mercado Financeiro, tá? Mas, o que eu queria mostrar para vocês? Ela é uma carteira bem menos volátil do que o Ibovespa, por exemplo, né? Então, se você reparar aqui, tem vários momentos em que a gente teve quedas bruscas na renda variável e a minha carteira, que é a linha amarela, laranja, sei lá que cor que é isso, teve uma queda bem mais tranquila, tá vendo? Aqui também. Nesse outro momento, por exemplo, né, em junho de 2021 em diante, a gente teve uma sequência de quedas no Ibovespa e a minha carteira segurou o tranco, né? Depois aqui, ó, teve uma outra queda e a minha carteira caiu. Caiu com certeza, né? Provavelmente foi um dos piores momentos da minha carteira, tá? Porém, também foi menos agressivo, tá vendo todo esse pico que teve até aqui embaixo? Minha carteira foi um pouco uma descida mais leve, né, digamos. E agora, todo esse
vai e vem, essa volatilidade, esse risco que tem no Ibovespa, ela acaba me beneficiando em alguns momentos, porque eu faço o rebalanceamento da carteira, eu montei o meu portfólio de uma forma estratégica, tá? Para que eu possa me beneficiar de algumas altas da renda variável. Então, eu escolho bons ativos na renda variável, para que em momentos em que a renda fixa esteja pagando muito pouco, como por exemplo 2020, que a taxa Selic estava em 2%, né? Com certeza o que segurou bastante a minha carteira foi a parte de renda variável, tá? E aqui embaixo, quer ver, ó, tem a rentabilidade mensal da minha carteira. Olha só o que acontece aqui. Repara que desde 2020 a minha carteira tem alguns meses negativos, né, ó, de 0,28, menos 1,48, menos 0,56. Então são quedas baixas até, tá? E aqui ainda tinha um cenário que ficou bem favorável para minha carteira, porque eu consegui cair pouco, né, em momentos de queda aí no mercado e consegui ter uma rentabilidade bem legal, né? Então, acima do que geralmente está caindo. Então, repare que eu tento amenizar as minhas quedas, tá? Ó, aqui em 2020, as minhas ações caíram menos 3,92. Mas a minha carteira geral, eu fiz com que ela caísse menos 0,28. Tá? Isso aqui ajuda na minha recuperação. Tá? Na sequência aqui mesmo, eu tive um 0,99, já compensei o mês anterior. Outros exemplos aqui, ó, menos 1,48 quando as minhas ações caíram menos 3,75. Deixa eu pegar alguns momentos mais críticos da minha carteira, os piores momentos aqui. Ó, com certeza foi esse aqui, ó, junho de 2022. Minha carteira caiu menos 5,57. Foi a maior queda de todos os anos da minha carteira. Sei que para algumas pessoas que estão só em cripto, que estão em alguns outros investimentos mais agressivos, isso aqui pode nem ser tanto, mas para mim significou bastante, tanto que fez a minha carteira ficar negativa no final de 2022, tá? Mas o que aconteceu? Eu tive vários ativos caindo juntos, tá? Isso não é normal na minha carteira. Eu tentei montar a minha carteira para que tivesse geralmente pelo menos 2 ativos subindo, tá? Eu tive alguns meses aqui em 2022 em que isso não aconteceu, mas não é o padrão. Vocês podem reparar aqui nos outros meses que tem bastante casos em que tem 2 ou até mais ativos subindo. E mesmo eu ficando chateado com essa queda de menos 5, podia ter sido muito pior, né? Se eu tivesse só em ações, tinha caído menos 13, tá? Ou então podia ter caído menos 6, que são os ETFs que eu tenho aqui, que é o Hash 11 e o IVVB 11. E no final das contas, eu ter uma rentabilidade negativa de menos 3,91 em 2022, que por enquanto foi o único ano negativo aqui no histórico dessa carteira, é mais fácil de recuperar, tá? Do que se eu tivesse, por exemplo, ó, essa queda aqui, de menos 32% que foi nesses ETFs, nessa linha aqui do meio. Tá? Então, a recuperação que eu vou jogar lá, 3,91 e 32,95. Quer ver, ó? Vamos tentar colocar... Ó, 3,33, não é exatamente, mas é 3 e pouquinho, né? Eu vou ter que ter uma recuperação de 3 e pouquinho também. Pode ver que ficou bem tranquilo de recuperar. Tanto que só em janeiro eu já estou com 3,46, tá? O que é bem próximo da queda que eu tive. E como a queda que eu tive foi pouca, provavelmente eu vou ter que recuperar 4%, 3,98, sei lá. Vai ficar bem pertinho. Agora, se tivesse caído 32%, vamos piorar a situação aqui. Vamos cair mais. Ó, 33%. Eu teria que ter uma recuperação de 50%. Então fica bem mais desafiador do que eu tentar buscar aí nos próximos anos pelo menos um positivo de 3 e pouquinho. Tá? Muito mais fácil de alcançar uma rentabilidade dessa. E agora eu vou trazer algumas dicas de como você pode mexer no seu portfólio, né? Fazer aquelas combinações entre ativos para tentar reduzir o risco da sua carteira, volatilidade. Então, vou utilizar aqui o site Mais Retorno,
E o primeiro exemplo é uma carteira bem agressiva, porque ela está 100% em renda variável, tá? Inclusive esses dois, eles têm uma correlação positiva, geralmente quando um cai, o outro cai também, tá? Eles se movimentam geralmente no mesmo sentido durante o ciclo do mercado. E isso não é bom para sua carteira, tá? Geralmente você tem que diversificar pensando em ter algo que se movimente diferente, que tenha uma correlação negativa, tá? E aí, se você montar de uma forma parecida com essa, lembrando que, né, como que eu escolhi os ativos só para vocês entenderem. Eu peguei os 6 maiores fundos imobiliários e peguei as 4 maiores ações da bolsa, tá? E aí cada uma ficou com 10%. O que que acontece? Repara que essa carteira, que é a linha verde, ela tem muito mais volatilidade do que você tinha lá na renda fixa. Vamos supor que a pessoa investiu a vida inteira em poupança, no Tesouro Selic, né, e estava acostumado com essa linha azul aqui. De repente, ela inventa lá que ela quer ter aquela proporção que eu coloquei, 60 em fundos imobiliários e 40 em ações. Será que ela vai aguentar essa volatilidade? Olha só o que aconteceu lá com a queda do Covid em março de 2020. Você se sentiria confortável? Então, isso tudo você tem que analisar, você tem que conhecer o comportamento. Cada ativo que você coloca dentro do seu portfólio tem um papel, tem um comportamento. E aí, se você entende cada um deles, você sabe o que você está adicionando. Então, se você pega, por exemplo, um ativo de renda variável, que tem uma volatilidade grande, não adianta você colocar ali dentro achando que vai reduzir o risco da sua carteira. Você quer reduzir o risco dela, você tem que procurar ativos que têm baixa volatilidade ou que tenham correlação negativa e vai colocando aqui dentro. E uma análise que é legal fazer nesse site aqui, mais retorno, lembrando que eu estou usando a parte de simulador de rendimentos aqui no lado esquerdo. É essa queda mensal, tá? Para você ver, poxa, tem alguns meses aqui de -5, -15. Acho que eu vou tentar diminuir um pouco isso aqui. E tem a parte aqui de maior retorno, menor retorno, meses positivos, meses negativos. Isso tudo vai te ajudar a entender se essa carteira que você montou é ideal para você, tá? Tem a volatilidade aqui também. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar diminuir essa volatilidade, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou colocar ativo de renda fixa. Então, eu vou vir aqui em cima, vou adicionar um ativo e vou colocar aqui CDI mesmo, tá? Qualquer ativo aí que você pegue 100% CDI vai estar sendo representado por esse ativo que eu estou colocando. Adicionar. Pronto, ó, coloquei 50% agora em CDI. Então a composição ficou assim agora, só para ficar claro para vocês. E agora a gente vai precisar tirar vários gráficos aqui para ficar menos poluído. Vamos lá, bem rapidinho. Então olha só o que está acontecendo com a sua carteira. A gente está diminuindo um pouquinho a queda. Tá? Lembra que fez uma queda enorme, passando bastante para baixo aqui do CDI? Então agora passou só um pouquinho. Se você quiser, pode até voltar um pouco no vídeo, tá? Aqui em março, né, que a gente tinha uma queda de -15, agora foi para -7. Então a gente reduziu para praticamente metade aí da volatilidade em momentos críticos. Em fevereiro e janeiro, que tinha -5, agora foi para 2 e pouquinho. Então, repara que funcionou eu adicionar o CDI aqui dentro. E aí você pode brincar com o percentual. Willer, ainda está muito puxado para mim. Eu comecei a investir agora. Eu queria ter uma carteira mais tranquila ainda. Então, o que você pode fazer? Coloca mais renda fixa. Tá? Então, eu vou aumentar a exposição aqui. Pronto, carregou. Então, agora a gente tem 60% em renda fixa. Vamos ver para quanto que foi aqui a queda. Foi para -5 e aqui foi para -1,96. Tá? Então você pode ir brincando. Vou fazer o seguinte agora. Vou fazer uma mudança um pouco mais radical. Eu vou tirar essa parte aqui que está em fundos imobiliários. E vou colocar IVVB11. Vamos tentar perceber o que pode acontecer. Tá? IVVB11. IVVB11.
Por que eu coloquei o IVVB11, tá? Que aqui está representando 17,4%? Porque é um ativo que tem uma boa rentabilidade nos últimos anos, e também, por causa da exposição cambial, tem menos volatilidade, tá? Quer ver? Ó, eu vou colocar ele aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. IVVB11. Vou colocar aqui num outro lugar que é comparador de ativos, dentro do mesmo site. Dá uma olhadinha no IVVB11. Deixa eu tirar esses. Olha só a volatilidade dele. Quer ver? Eu vou comparar com Ibovespa. Cadê a Ibovespa? Aqui. Olha só em março de 2020. Olha o tanto que caiu a linha rosa, olha o tanto que caiu a linha verde. Tá? E ao mesmo tempo aqui ó, faz com que o acumulado da rentabilidade fique bem maior para o IVVB11. Então o índice Sharpe, a relação risco-retorno do IVVB11 é bom. Tá? Por isso que eu coloquei aqui. Então vamos ver o que aconteceu. Ó, a queda em março, que é o pior momento para sua carteira, ficou em menos 2,78%. Caiu drasticamente. Lembra que a gente começou com menos 15? E aqui estava menos 5 e aqui menos 5? Então, janeiro já está positivo. Top. Aqui de menos 5 foi para menos 2. Top. E aqui de menos 15 foi para menos 2. Tá? Ah, Willer, agora sim. Pô, show de bola. É exatamente isso que eu quero para minha vida de investidor. Inclusive, nessa tabela, né, tá mostrando que ele ficou todos os anos positivos, né? Agora, só para finalizar, eu vou mostrar uma outra forma de diminuir o risco da sua carteira. Então, antes você aprendeu a diminuir o risco da sua carteira, colocando renda fixa, colocando um ativo igual ao IVVB11, por exemplo, que tem uma boa relação de risco-retorno, diminuindo os percentuais que você tem em renda variável. Então, fazendo todo esse jogo e conhecendo o comportamento de cada ativo, a gente consegue fazer boas combinações, tá? Mas agora eu vou te mostrar uma outra forma, que é através de ativos descorrelacionados, ativos que se movimentam de forma oposta, ou seja, no momento em que a sua bolsa, por exemplo, possa estar caindo muito, você coloca uma outra partezinha nessa carteira que vai subir de uma forma oposta, tá? Deixa eu mostrar aqui de uma forma mais ilustrativa, através de gráfico. Quer ver o que aconteceu com o trend dólar FI cambial e trend ouro dólar FIM com relação a Ibovespa? Deixa eu colocar aqui. Repara que a nossa bolsa, que é a linha verde, caiu bastante no comecinho de 2020. E qual que foi o comportamento dos dois fundos? Foi subir. Então agora imagina na prática, tá? Coloca a cabeça para pensar aí. Imagina que você tem uma parte do seu patrimônio na bolsa. Tá caindo bastante, você está desesperado, né? Tá vendo uma boa parte da sua carteira com a rentabilidade negativa. Aí você coloca um outro ativo que nesse mesmo momento teve uma alta aí de 40%, né? Igual o trend ouro ali. O que vai acontecer? Aquela parte que você tem em trend ouro ou em trend dólar FI cambial vai amenizar a queda. Então a sua carteira geral, em vez de cair, sei lá, 30%, vai cair 20%, vai cair menos, tá? Você ameniza a queda conforme você vai colocando ativos descorrelacionados. Ele vai servir como se fosse um seguro, tá? Para momentos caóticos na sua carteira. Então é isso, pessoal. Eu tentei mostrar de uma forma mais resumida algumas maneiras de você reduzir o risco da sua carteira, de você fazer composições, né, estratégicas, tentando trazer para o seu perfil de investidor, para a sua tolerância de risco. E é exatamente isso que eu faço como investidor na prática, e é assim que eu ensino para os meus alunos do curso SMAP. Eu vou aproveitar esse vídeo para informar que nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu vou fazer a jornada SMAP, onde eu mostro o meu método de investimento passo a passo para caso você queira seguir sozinho. E no final eu vou abrir as inscrições para minha terceira turma do curso SMAP, onde você aprende a investir do zero, com todo o meu apoio, seguindo uma ordem lógica de aprendizado, tá? E no final você coloca a mão na massa, eu vou te ensinar a montar uma carteira personalizada para você, e você vai investir pela primeira vez nela, compartilhando a experiência com os outros alunos, comigo. Eu espero que você possa se tornar parte aí da comunidade antifrágil. Deixa aqui nos comentários se você gostou do conteúdo, se você tem alguma sugestão ou crítica, tá? E também se você tiver qualquer dúvida sobre o curso SMAP, sobre a jornada que eu vou fazer lá no meu canal do YouTube, pode me mandar por aqui ou até pelo direct do Instagram. E não esqueça de clicar em curtir,
se inscrever no canal, me seguir no Instagram, porque lá eu faço postagem diária sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.